Oi, pessoal do Correio Cast, estamos aqui em mais um episódio e eu convidei o Marcelo Rodrigues, que é terapeuta naturalista. Nem vou falar muita coisa sobre ele, porque é ele que vai contar para nós um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, da sua profissão. Então, acompanhem aí, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e todo mundo vai gostar. E não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos. Bem-vindo, Marcelo. Bom dia, Lucinéia. Bom dia, Luciano, né? Eu estou aqui muito contente, né? Agradecendo, porque todos os dias a gente pede oportunidades, né? Para a gente estar trabalhando de alguma maneira. E hoje é um motivo, assim, de muita felicidade eu estar aqui com vocês de coração, nesse espaço, né? Que está sendo, assim, inovador, né? Eu me senti muito bem aqui, uma coisa interessante. Isso é bom. E eu acho que é só sucesso, tá? De antemão eu digo que a gente não tem pretensão de esgotar nenhum tema, né? A gente está aqui, assim, somente para... um bate-papo mesmo, Quem sabe né? a primeira de muitas ainda, né? Tomara, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Diante dos amigos que nos precederam e aqueles que ainda virão aqui com você, né? Isso Estar mesmo. aqui sentado nessa cadeira. Mas nós estamos tranquilos, assim, para a nossa conversa, porque eu me sinto em casa com você, tá? Muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua família. Eu acho que Guaxupé tem, assim... Pelo menos deveriam todos ter uma gratidão imensa com o trabalho, né, que vocês já prestaram, na lembrança do seu pai, né, e da sua família. Acho que é uma dedicação muito, assim, intensa que vocês tiveram. Tá? Você entende porque, né, é uma pessoa que me socorre muito, né? Ela mesmo, né? Meu Deus, graças a Deus posso contar com o seu apoio, né? Muito obrigado, viu? E o Marcelo, então, terapeuta naturalista, me explica aí. Vamos começar... Do começo, né? Vamos começar começando, né? Fala um pouquinho né, da sua vida pra gente. Começou eu acho que naturalista eu sempre fui, porque a minha família, eu vim de uma família que meus pais, nós moramos assim em fazenda, né? E sempre meus pais lavravam a terra, né? Lavradores, então a gente mexia com tudo isso, eu observava a condição, por exemplo, principalmente da minha mãe, trabalhando com plantas, com chás, e naquele tempo não tinha nenhuma formação, acho que já era, ela já praticava essa coisa de naturalismo, né? Até mesmo para a saúde, para tudo, porque era o que, né, poderíamos nos valer, né, na falta dos recursos, né, que hoje nós já temos muitos. Então a gente vai aprendendo isso. E depois chegou em um momento da minha vida que eu quis dar uma virada, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu preciso de uma direção. E aí, de repente, talvez por intuição, talvez por uma busca também que eu tinha, eu disse, não, eu acho que esta linha, para mim, é interessante. E foi excelente. Que idade, mais ou menos, você tinha nessa época? Quando criança, desde os 8 anos, né, a gente já convivia com tudo isso. Mas depois, só para a gente entender um pouquinho melhor, quando a gente está na juventude, a gente fica numa busca, né, Luciné? A gente acorda todos os dias e pensa, meu Deus, e eu falo isso pensando nos jovens de hoje, né? Quando vão aí prestar vestibular, né? E falam, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou cursar, qual universidade que eu vou fazer, uma pressão muito grande. Mas nós, nos tempos idos, não era bem assim. A gente não tinha muita opção, né? Isso. E estava aqui, vamos dizer assim, nesse lugar abençoado, que é a nossa cidade, Guaxupé, nesses rincões de Minas, né? Isso. Das Minas Gerais. Mas a gente tinha, assim, convicção de que alguma coisa tinha que acontecer. Então, eu gostava, assim, muito de buscar, né, alguma coisa que pudesse me ajudar, né, no meu crescimento, na minha formação. E eu, inicialmente, iniciei meus estudos sempre em escola pública, né, mas me saí muito bem, fiz muitos amigos, né, professores que hoje continuam sendo meus amigos, e trabalhei em muitas coisas, né, em muitos lugares, como todos os jovens, nada diferente de ninguém, nem melhor e nem pior. E depois chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu precisava de conhecer a justiça. Eu vi que isso estava em mim. Talvez por alguma situação de injustiça. Então eu disse assim, eu preciso de conhecer, não é? E fui lá, numa idade já assim, que já era pai, né? Inclusive estou aqui com meus filhos, que é motivo de grande honra, né? Que é o Iago e o Igor, que estão aqui com meus guardiões sempre, lá fora também.
E aí eu falei, não, eu vou tentar ir para uma faculdade. E aí eu sabia que eu tinha, assim, uma sede por justiça. E para para entender a injustiça, eu achei que eu precisava de conhecer a justiça. Sim, tá aí certo. fui estudar e eu consegui, nessa época, cursar Direito. Né? E a minha vontade era assim, sabe, você admirar o judiciário, né? Sim, por isso eu tenho grande apreço assim pelos operadores do direito, né? Pelos juízes, respeito a todos, cada um na sua função, né? É o Ministério Público, muito responsabilidade. Grande, né? Mas eu comecei a cursar o direito e eu me via assim no tribunal. Né? Eu me via no tribunal. Para mim, eu achava que já estava sendo desembargador, né? Não era nem advogado. Mas muito bem, consegui isso. E depois da minha formação, eu participei de algumas audiências, mas em algum momento eu pensei, bom, depois disso tudo conhecido, eu acho que eu entendi o papel. Isso vai formar, o direito é uma profissão nobre, né, Luciné? Sim, nossa. E aí eu peguei e falei, olha, eu pensei, né, e vem a parte espiritual, intuitiva, e eu disse, então, agora eu entendi muito bem e já dá para mim sobreviver. Depois de estudar 5 anos de direito, como muitos aí já fizeram, né? Eu disse, não, agora já dá para me ver melhor, não é? Já dá para me ver melhor porque o direito dá base para a vida, né? Muita coisa. E aí estudando 5 de direito, 5 anos de direito, já dá para você ter uma noção de como viver melhor dentro de uma sociedade, não é? E aprender, e você ter os seus direitos, né? Suas direitos, deveres, né? Seus compromissos, suas obrigações. Bom, aí eu fiz isso e depois, em algum momento, eu falei, agora eu vou na minha busca. E aí, um dia, acordei e falei com meu filho, né? Falei com o Iago. Iago, eu quero trabalhar num espaço assim. E quando eu comecei, aí fiz alguns cursos, né? Primeiramente, eu fiz uns cursos porque eu precisava justificar meu trabalho. Apesar de ter um conhecimento assim que já era quase que nato disso tudo, porque eu sou reencarnacionista, né? E sendo reencarnacionista, eu penso que o conhecimento, eu tenho certeza que o conhecimento nós trazemos de outras existências, né? Eu nem falo de outras vidas, porque eu penso que vida é só uma, mas existências são várias, né? Eu penso assim. E aí, eu precisava de justificar, né? Então, eu fui estudei, e hoje eu comecei trabalhando assim num espaço legal. E hoje, graças a Deus, já há algum tempo, eu tenho atendido muitas pessoas que nos procuram, pessoas que às vezes querem fazer da terapia uma tentativa. Ela não precisa de ser uma tentativa de experimento. Quando a gente está necessitado, ela qualquer, pode ser uma terapia holística ou uma terapia, outras, né, tão importantes que existem, mesmo dentro dos estudos científicos, eu entendo que elas ajudam muito. E aí eu fui trabalhando, né, a mim mesmo, me adestrando, né, porque a gente vem lá do reino animal, né, então eu falo que eu estou ainda me adestrando, né, e eu comecei, eu tive que buscar algumas técnicas. Então, no meu trabalho, quando chega alguém com alguma patologia, como eu não sou médico, então nós não tratamos isso nessas questões com os fármacos, né, mas nós tratamos isso de uma outra linha natural. Então, hoje, com técnicas, eu trabalho com uma reprogramação, né? Uma reprogramação mental. Nós trabalhamos com a regressão, né? Com a hipnose, né? E o tratamento energético. Que o tratamento energético não está ligado à religião. Então, as pessoas chegam lá no meu espaço e falam, Marcelo, eu acho que isso é religião, não quero fazer. Eu falo, tranquilo, vamos fazer aquilo que você quer. Porque ainda nós desconhecemos que muitos de nós conhecemos que tudo é energia, não é? Nós somos energia pura. Sim. E aí, quando nós estamos em desalinho, em desarmonia, nós precisamos de alguma coisa para nos ajudar. E, às vezes, nós não precisamos bloquear as nossas emoções. Nós temos que, às vezes, colocá-las para fora, né? Para que isso possa ser tratado. E começando a tratar, comecei a ver o resultado, né? As pessoas procurando. Hoje, graças a Deus, dentro desses recursos, né, que é disponibilizado para nós, aliás, eu acho que isso são recursos milenares, né, nós conseguimos trabalhar e a gente alinhar esse nosso corpo físico, né, com os nossos corpos mais sutis, né, com o nosso perispírito, com o nosso duplo, né, dentro da saúde emocional, né, fortalecendo isso, da nossa saúde psicológica.
A saúde emocional hoje é muito importante, porque eu já vi pessoas, até eu mesma, né, de ter vários problemas, né, apresentar vários problemas, aí a gente faz aquele tanto de exame e não aparece nada, né? É a energia que a gente tá, Você né? já observou que as pessoas, muitas vezes, eu noto isso lá no meu espaço, as pessoas dizem assim, meu Deus, eu fiz tantos exames, não deu nada. Parece que querem, né? Uhum. Que querem que dê alguma coisa. Isso, mas não vai dar, né? Não vai dar porque isso são, vamos dizer, bloqueios energéticos. E esses bloqueios energéticos têm que ser tratados com força semelhante, né? Você precisa de uma força equivalente para tratar aquilo que nós estamos envolvidos, né? Naquele processo que nós estamos envolvidos. Mas é muito tranquilo, porque quando a gente começa a tratar, a resposta é muito positiva, a gente consegue alinhar isso, né? Corpo e mente, né? E alinharmos isso, e o resultado, ele é um resultado... a gente não tem frustrado ninguém, né? Decepcionado ninguém. Nossa, que bom. E tem atendimento na região toda, você até atende todo mundo que tem região. Hoje, graças a Deus... a gente consegue essa oportunidade de trabalho. Eu atendo São Sebastião dos Paraísos presencial, atendo num atendimento virtual online, né? Pessoas que estão em todos os lugares do planeta, porque hoje, né, depois daquele processo lá atrás de globalização, nós temos esse acesso. Isso. Porque a rede social, mesmo o celular, isso bem usado é um instrumento. Você sabe disso, né? Mesmo, Você está aí dentro do meio da mídia, né? Há quanto tempo, há quantos anos, você e sua família. Então, eu consigo atender pessoas de todos os lugares. E da região hoje, também das cidades aqui circunvizinhas, atendo pessoas de todos os lugares. E tem uma idade que te procuram mais ou não? Vamos dizer assim... No começo, eu sentia que eram as pessoas, vamos dizer assim, de 30 anos até... não tem idade. Sem idade, né? Para frente. Mas hoje os jovens estão procurando muito, porque os pais, às vezes, têm dificuldades, né? Na convivência. Os jovens, eles são espiritinhos mais evoluídos, né? Mas para se entrosarem melhor, às vezes, num conceito de família, né? Existe aí, às vezes, essa necessidade de melhor entendimento. E a gente tem tratado isso em conjunto, com família. Então, você trata um pai, ele diz, não, eu quero inserir meu filho nesse. E depois que o filho vem, ele não vai embora mais. Porque não é para o momento. A gente não prepara a pessoa para um fato, para uma condição. A gente prepara a pessoa para a vida, né? E todos os dias nós buscamos esse preparo. E hoje, mais ainda, essa busca espiritual, esse equilíbrio, é importantíssimo, né? Porque a gente está vendo, assim, é tanta informação, 24 horas a gente ligado no celular, né? Praticamente. E às vezes esquece de viver a vida ali e vai acumulando, às vezes, informações negativas, infelizmente, são as que mais bombam, circulam, né? Isso aí acaba afetando a gente de alguma forma, né? Afeta muito. Você tocou num assunto que eu falo lá no consultório para as pessoas que têm oportunidade de estar com eles. Hoje, o nosso celular é um elemento importantíssimo. Nós não conseguimos viver sem isso, já está inserido no contexto da nossa vida. Mas eu recomendo assim, pelo menos por algum momento, talvez durante a noite, né? Tem gente que dorme abraçado com o celular, mas o celular tem um conteúdo. Ele traz uma energia eletromagnética. Então, ali tem um conteúdo que você recebe bom, mas conteúdos... né? Como você disse aí, pesados, né? Intensos, de energias muito baixas, né? E aí, isso às vezes convive. Tem gente que se alimenta com essas energias, convive o dia todo e dorme abraçado com essas energias. E dizem assim, não sei por que eu tô mal. Né? Mas vai ver o recurso... às vezes é uma coisa simples, se apartar disso por algum momento, né? Porque no momento do sono, nós entendemos... que é um momento de repouso para o corpo, mas para a alma, né? Essa alma que muitos de nós chamamos de espírito, mas quando nós estamos no corpo físico, né? Que nós estamos encarnados aqui, então diz-se alma nos estudos que a gente busca, porque alma vem de ânimos, né? Do latim,
E isto se aplica enquanto nós estamos ali. Então, a diferença nenhuma, é a mesma coisa, alma e espírito. Mas enquanto nós estamos no corpo físico, nós falamos alma. Se falar meu espírito, não vai estar mudando nada, só questão de conceito, né? Mas só para a gente diferenciar isso. Certo. Né? E vamos mudar um pouquinho de assunto, sim, vamos sim. falar da parte espiritual, então. Ah, muito bom. Essa aí... Me conta um pouquinho como que foi essa descoberta da mediunidade, Isso. já é de família. Aliás, explica, porque muitas pessoas têm dúvida. Eles falam que todo mundo é médium. Eu não sou. Né? Como que é? Porque as outras, a gente... Todo mundo fala, né? Eu sempre ouvi falar. Todo mundo tem um grauzinho de mediunidade. Então, a gente vê os trabalhos no centro espírita e, de repente, na igreja católica, na evangélica, tem outro nome, mas acaba que falando que é uma coisa do espírito, né? Da alma. Então... Muito bem lembrado, viu, Luciné? Bom, é assim, você citou as igrejas evangélicas, católicas, muito importante, porque são nossos irmãos, assim, que a gente tem o maior respeito por todos, né? Afinal de contas, o Espiritismo veio para unir, não para separar, né? E hoje nós temos a felicidade de sermos espíritas, nós nascemos em berço católico, né? Assim, da família católica, não desprezamos ao catolicismo, porque ele já vem assim como um direcionamento para todos nós no lado espiritual. Mas nós respeitamos os umbandistas, né? E gostamos muito temos amigos umbandistas, amigos do candomblé, amigos de todas as religiões e alguns que nem têm religião, né? Mas são pessoas que praticam, às vezes, muito mais do que nós. Nós que estamos na doutrina, eu digo assim que nós temos um débito muito maior. Quando nós nos matriculamos nessa disciplina chamada Espiritismo, nós temos a certeza de que é uma necessidade. Né? Mas é uma necessidade de formação para a vida. Resgate, né? Para que a gente nós possamos nos resgatar de situações para a nossa melhora. Mas, voltando assim, dentro do que você me perguntou, desde pequeno nós tínhamos esse contato, mas a gente não sabia o que é mediunidade, como muita pessoa hoje não sabe. Né? Então, Kardec diz que todos nós somos mais ou menos médium. Isso. Né? Então, uns é mais, outros menos. E quem é mais, às vezes a pessoa fala, nossa, fulano é médium, faz um trabalho disso. Acho que é uma maravilha. Olha, quem deve mais, paga mais. Então, não é vantagem nenhuma. Isso é uma questão de débito, né? Temos uma conta maior, pagamos mais. Eu me coloco à disposição da espiritualidade todos os dias e falo, olha, me conduza, porque eu devo bastante, então... de outras existências, principalmente, então vamos agora pagar o nosso débito, né? Vamos quitar a nossa conta. E lá no tempo de criança a gente já observávamos, né? No convívio com a minha família, a gente observava isso todos os dias. Quando a gente nós começamos a observar a presença, né, de algo diferente, não sabia que era espírito, né? Para nós, eu me recordo de um momento que nós estávamos passando por uma dificuldade, problema familiar, minha mãe e meu pai, e minha mãe resolveu, assim, passar uns dias na casa de uma irmã. E nós, então, aqui hoje a gente fala ali na Ponte do Taboão, né? Ali era um ponto de ônibus, né? Acho que você se recorda, os ônibus paravam todos ali, né? Para ir para as outras cidades. E eu me recordo como se fosse agora. Minha mãe estava muito triste, né? 2 irmãos. E, de repente, surgiu um homem. E esse homem surgiu de cabelos alongados, ondulados. E ele disse para ela, o que é que a senhora tem? Ela disse, eu estou muito triste, está acontecendo alguns desentendimentos na minha casa, vou passar os dias na casa de uma irmã, numa cidade próxima, até ver o que resolve. E ele disse, isto é motivo de grande honra que a senhora me fala ao lado desses 3 filhos. E ele perguntou, ele não perguntou, ele afirmou, acho que vocês estão com fome. E esse homem me acenou, minha mãe tendo um contato direto com ele nos conduziu até algum lugar, conversou com a pessoa, e eu não sei o que ele disse, a pessoa nos ofereceu uma bandeja de comida, né, de salgados, e depois ele saiu, ficou aguardando na calçada, e quando nós fomos agradecer, simplesmente ele desapareceu, né? Aí, naquele tempo, minha mãe falava assim, nossa, isso é um milagre.
Ela não tinha esse conhecimento. Hoje nós sabemos que foi um processo de materialização, nós já tivemos contato com ele já explicou quem era, né? Era um guia espiritual da minha mãe, e ele conduziu tudo isso. Então, nesses processos que nós fomos observando, não tinha mais jeito, sabe? Era só deitar, né? Principalmente à noite. Ele já vinha e dizia, olha, nós vamos trabalhar. Hoje ainda acontece, e eu acho que é uma coisa meio surreal mesmo, assim, de conviver com gente. Eu tenho dó de quem convive comigo nessas condições, porque à noite, enquanto a gente está no desdobramento, eu ia narrando, né? Então lá em casa eu dizia, olha, está acontecendo isto, e eles chamavam a atenção de quem estava por perto. Olha, você aí reza porque faça uma prece que nós estamos trabalhando, né? E aí nós fomos descobrindo isso. Aí com 13 anos não teve mais jeito. Eu entrei numa, quase que nós poderíamos falar, numa crise, assim, né? Com muito medo. Meus pais relutaram um pouco, principalmente meu pai. Minha mãe era de uma linha muito mais espiritualista, né? E nos conduziram a uma casa espírita, sabe? Muito simples, mas com muita, assim, proteção. E ali nós começamos o nosso trabalho. Então, hoje já faz alguns anos, agora eu estou com 20 e poucos, né? Então, faz pouco tempo, nós estamos aí nessa labuta na doutrina, e hoje nós somos trabalhadores, assim, já há alguns anos, né, que você conhece, lá na Casa do Caminho, né? Nós temos um trabalho constante, e o que nós podemos nos dedicar a isso, nós dedicamos. E qual que é, assim, os desafios desde então? Porque a gente, né, o cinema brasileiro demonstra muito pelos filmes, né? O último que eu assisti foi do Arigó, né? Sim, Zé Arigó. Achei interessantíssimo, né? Uma pessoa católica que também não aceitava, né? Sim. Ele não aceitava, né, o sofrimento dele, porque ele não aceitava que ele estava tendo um chamado ali, né? É onde que você me falou, né? Uma crise. Às vezes a pessoa está numa crise existencial, alguma coisa, não sabe o que é, e de repente é um chamado para alguma coisa espiritual, né? E quais os desafios? Já foram muito maiores, muito maiores. No início, eu lembro assim, começou dentro da própria casa. Quando depois eu melhorei, né, e eu comecei a interagir com a doutrina, eu lendo os livros, meu pai dizia assim, olha, cuidado com essas coisas, porque quem se dedica a isso não vai para frente, fica, né, vai ter um problema mental, porque era como ele foi educado. Sim. Né? Ele aprendeu essa coisa, né, que foram pregando e enganando aí as pessoas. Mas nós já tivemos muitos desafios imensos, porque o preconceito existe em relação à desinformação, né? Nós estamos convivendo com os espíritos onde nós estamos, nós estamos convivendo em todos os lugares, mas sempre há esses desafios de pessoas que dizem assim, você conhece o Marcelo? Quem? Aquele que mexe com aquelas coisas, né? Alguém se refere assim, olha, meu parente não gosta muito dessas coisas que você faz, não, desses negócios que você mexe, como se fosse algo qualquer, né? E nós sentimos, assim, uma banalização, né? Tolerância, né? Uma intolerância. Preconceito. Mas eu aprendi a viver bem com isso. Hoje eu estou mais fortalecido, já tive momentos muito difíceis, até por conta... Porque quando você tem hoje um processo mediúnico em evidência, e isso eu falo com, assim, modéstia à parte, eu trabalho também o trabalho da psicografia, e quando a gente faz esse trabalho, graças a Deus, acalenta muitos corações, mas isso também, ou o trabalho da cura, né, quem faz, né, desperta muito, assim, eu não consigo entender, né, desperta às vezes em alguém uma coisa, eu não sei dizer para você qual que seria o sentimento, porque eu não me coloco nesse sentimento com ninguém. Sou melhor que ninguém, mas não me coloco. E isto, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu me sinto tão tranquilo como médium, dentro do que eu faço, eu tenho uma segurança tão grande, que eu falo, assim, com muita naturalidade. Não tenho problema com ninguém, mas pode me colocar numa mesa com vários trabalhadores, que eu tenho certeza que o homem é falho, mas a equipe que nos sustenta, não. Nós temos que ter uma sustentação. Então, hoje, para qualquer trabalho, quando eu sento nesse trabalho, eu me dedico de corpo e alma, numa tranquilidade imensa, por conta
do amparo espiritual, né? E é natural. E é bom a gente lembrar disso, porque às vezes nós mesmos da doutrina, né, causamos essas diferenças, essas divergências. Em muitas cidades, Gospé não, mas em muitas cidades parece que o espiritismo tem dono, sabe, Lucinete? O espiritismo tem dono. Então é assim, olha, eu sou do espiritismo, né? E o espiritismo que eu faço, que eu pratico, é o espiritismo correto. Entendi. E isso eu já vi em outros lugares distantes. Então, só que são pessoas que têm muita boa vontade, dedicação, mas não são médium. Não sente, às vezes, um arrepio, né? Para falar desse jeito. Olha, eu estou aqui passando por um processo de vibração. E aí gera um aspecto, às vezes, de rejeição para aqueles que são médiums, sabe? Isso é muito complicado. Mas eu convivo bem e aprendi a fazer o seguinte, sabe? Eu estou a serviço do bem. Quem quiser, sinceramente, eu entendo assim que nós temos que estar nos unindo, trabalhando, nos fortalecendo, da melhor maneira. Aqueles que querem entender, que querem acompanhar, que querem ter amizade, que querem falar um oi, que querem te cumprimentar, que assim o faça, serão assim... isso será muito importante para nós na formação desse conjunto, né, de bem-estar. Mas se não quiserem também, nós seguimos o nosso caminho. Eu tive muitas dificuldades, assim. A minha casa, no início, era muito frequentada. A gente chegava em casa, a Fátima sofria muito, porque nós chegávamos em casa e tinha 4, 5 pessoas, 6, 7, 10 na porta, e eles esperavam chegar. E naquele tempo, meus filhos pequenos, eu punha essas pessoas para dentro, eu acolhia, porque eu não tinha coração de falar, olha, eu não estou no centro. Mas você sabe, Lucinete, que é assim, é natural isso, né? Essas próprias pessoas, às vezes, eles encontram com você, hoje, mudam de conceito, de religião, eles acham assim que você é um ser assim, abominável, né? Então olham, às vezes nem te cumprimentam. Então é o que nós falamos aí da intolerância, né? Do preconceito, né? Mas eu continuo vivendo, tá certo? Quanto mais dificuldades tem, mais nós nos fortalecemos diante de Deus e da espiritualidade. E a espiritualidade, assim, o espiritismo, né? Fala muito da caridade, né? A gente vê muito a questão da caridade. É igual em todas as religiões, né? Igual você falou, né? Todas também têm essa parte, né? Acho que por o espiritismo ser uma coisa mais, assim, invisível, né? Então, eles ficam com medo. Acho que tem um medo. Eu vejo um preconceito muito grande. Eu mesma tinha um preconceito, sim, até eu conhecer, né? E eu acho muito bacana. O meu pai era uma pessoa católica, mas ele frequentava centro espírita, ele ia na igreja evangélica. Cabeça aberta, né? Ele ia na igreja evangélica, ele ia benzer, ele era místico. Por isso que está nesse processo de evolução para administrar. Sabe? Porque... E ele era muito curioso disso. Então, assim, a gente desde criança, ele sempre falava de tudo, né? De todas as religiões pra gente, né? Mas, igual eu falei, a gente vê em outras religiões, às vezes, as mesmas ações que existem no espiritismo, né? Agora, eu não sei o que o pessoal pensa lá. Tem um preconceito que eles pensam, não sei o que imagina. E eu vejo tanto conforto, principalmente nas psicografias, né? E tem muitas pessoas de outras religiões também que vão lá procurar ajuda, não vão? Vão sim. Assim como tem espíritos que podem, às vezes, ir na igreja evangélica, católica, como eu falei, isso todos irmãos, né? Mas o espiritismo, o lema, né? Fora da caridade não há salvação. Isto é para todos. E nós levamos isto ao pé da letra. O espiritismo faz nós amolecermos o coração. Não somos melhor que ninguém. Mas, diante da necessidade do conhecimento de que nós colhemos o que plantamos, a gente tem a obrigação de trabalhar o bem. Hoje, eu estava saindo de casa, hoje a avenida de cima, lá a grande avenida, de manhã muito movimentada, né? Muito mesmo. E quase 7 da manhã eu olhei um rapaz no sinal, né? No farol lá, ele pedindo moedas. E eu não entro no mérito, porque uns falam assim, olha, eu não dei esmola, né? Teve um tempo que até colocaram para a cidade inteira, campanha, você se lembra disso? Então saiu de algum lugar, não me importa quem fez, mas colocavam assim, não dê esmola, né? Encaminhe para não sei... Só que
a questão da penúria, né, do problema social, ele é nosso, ele não é do governo, porque tem gente que pensa assim, isso é uma coisa do governo. Mas todos nós estamos inseridos na sociedade. Se nós acudirmos de alguma maneira, e esse rapaz veio, eu olhei para ele e eu vi, assim, você sabe o que acontece. Não vou dar porque vai comprar isso, vai comprar aquilo outro, mas cada um tem sua maneira. Sim. Eu carrego lá minhas moedas, minhas notas, né? Porque quando você oferece para eles R$2, R$10, eles morrem de alegria, né? E uma moeda. E esse rapaz falou, me dá uma moedinha de 5 centavos. Eu vi um rapaz que disse para ele, olha, vai trabalhar. Agora, eu pensei uma coisa, esse rapaz não estava lá pedindo um carro, uma casa, ele não estava com uma arma na mão, dá se você quiser. Mas para que você ofender, né? Ofender a pessoa que está... E eu pensei, esse rapaz tão jovem não poderia ser um filho meu que estava no equívoco, tão desorientado. Poxa vida. E trabalhando a caridade, o Espiritismo, preste atenção para vocês verem, né? Hoje, sem desprezar ninguém, né? Vou pedir compreensão de todos, né? Para dizer isso. Mas a caridade que o Espiritismo faz hoje é para todos. Mas... a maioria que necessita dessa caridade não são espíritas. Não são espíritas. Outro fator importante. Fala-se da gravidade, que espiritismo é isso. Faça uma pesquisa. Você está na mídia. Procure os centros prisionais. Veja a religião das pessoas que estão espíritas. A maioria deles outros. É lógico que a população de outras religiões, às vezes são pessoas sem religião, ou pessoas que se denominam de uma certa religião e não são, mas vê quantos espíritas estão envolvidos nisso, né? Então, a gente olha assim que o espiritismo edifica, né? Ele fortalece. E se nós não praticarmos a caridade, sem a caridade, nós entendemos que nós estamos desprovidos, assim, tudo que nós fizermos, ele não tem o valor e o mérito que deveria ter. Um exemplo, Chico Xavier, né? Não tem Chico Xavier é a caridade pura, né? Chico Xavier pegava o próprio dinheiro, os recursos que ele ganhava, entregava e ainda beijava as mãos das pessoas. Isso. Eu tive lá muitas vezes, porque eu conheci através de uma pessoa e tive a oportunidade de estar lá algumas vezes no Grupo Espírito da Prece, né? Com o Chico. Nossa, então vi assim... não era amigo do Chico, né? Mas ele acolhia a todos que chegavam, principalmente nós que chegávamos numa condição de mais necessitados. E o Chico praticava a caridade da melhor maneira possível, né? Eu estava em algum momento lá e alguém contou, porque eu não tinha conseguido acesso à casa do Chico, né? Lá na João 23, em Uberaba. Estava aguardando e ficava aquela multidão. E foi agendado lá a visita de um ex-presidente que o Brasil teve, sabe? E ele tinha uma cachorrinha que chamava-se Fofa, né? E ele falou, olha, né? A moça que estava lá dentro saiu e nos contou. Ele, olha, vou receber o senhor, que coisa mais boa, naquela paciência, vem cá, mas eu vou pedir uma coisa para o senhor. Vai ali, brinca com a Fofa um pouquinho, depois nós conversamos, né? Quer dizer, olha para ele ver os menores, né? Mesmo os animais. E esse presidente foi lá, acariciou, às vezes, não sei, com vontade ou sem vontade, mas olhando para os animais, né? Então, isso... o Chico dispensa, né? Qualquer E hoje comentário. em dia, assim, qual que é a referência de espírita? A gente vê tanto, né? Como... internet, né, dá muito acesso, assim. Hoje, quais são os destaques, assim? Tem alguém que se destaca mais? Tem o Divaldo Franco. Hoje... né? Inclusive, também tem um documentário dele, um filme sobre o Divaldo, muito bom, né? Então, assim, é interessante as pessoas terem acesso a esses filmes... para entender como que funciona, né? Você vê quando é lançado um filme espírita aí, o tanto que, né, acumula aí, isso, né, no cinema, né? Mesmo na nossa cidade, que é uma cidade assim, pequeno porte, né? Mas acumula e as pessoas buscam muito e é muito comentado. O legal é que ninguém consegue barrar o bem. Você vê nas grandes emissoras, ou falando bem ou mal, mas falem de mim, né? E aí eles apresentam E mesmo aqueles que são contra, que levam essa discussão à baila, eles estão divulgando a doutrina. Eles trabalham na divulgação. E a questão do Divaldo que você disse, nós não temos assim uma hierarquia no espiritismo, mas nós temos aqueles que vêm com compromisso de missionários, né? Nós tivemos aí o Chico, né, no plano físico, nós temos o Divaldo, né?
nós temos grandes médiums, né? Grandes oradores, por exemplo, Haroldo Dutra Dias, né? Doutor Haroldo, que é juiz, né? E tantos outros que, se nós fôssemos falar, ficaríamos muito tempo. Mas em Uberaba, Dr. Carlos Bacelli, né? Tínhamos lá o Celso de Almeida Afonso, que também já desencarnou. Mas o legal é que isso foi assim, se diluindo e foi somando, né? Hoje, em todos os lugares, em qualquer lugarzinho, cidadezinha menorzinha que tem, você chega ali, tem um centro espírita, né? Não, isso é muito importante. Tá difundindo mais, né? É. E como que é, assim, consolar essas famílias que procuram lá vocês, porque, né, é um pai que perde o filho num acidente ou uma doença, a mãe, né, fica naquele sofrimento, né, e acaba querendo respostas. Vocês dão respostas? Eu vou dizer, tem coisa que não tem respostas, mas às vezes a maneira de consolar que nós encontramos, principalmente, por exemplo, no trabalho da psicografia, a pessoa chega pedindo uma notícia, às vezes você não tem palavras, às vezes a maneira de consolo é você segurar na mão e chorar com eles, para que eles não se sintam sozinhos. Mas a resposta vem de Deus. E aí, quando nós, por exemplo, que a espiritualidade traz uma carta psicografada, então nós sentimos isto na lágrima, porque nós, seres humanos, choramos de tristeza, mas choramos de felicidade também, né? E nós vemos isso na lágrima, mas é um choro de emoção, de felicidade. E nós vemos quantas pessoas se recuperaram, né? Com as cartas do Chico, cartas consoladoras que tem para todos os lugares, né? Por todos os lugares. E nós temos grandes médiuns hoje. O Júlio César, por exemplo, é um grande médium, né? E trabalha, e outros médios. Nosso trabalho é um trabalho modesto, mas, graças a Deus, nós temos lá o site da Casa do Caminho, tem no Face a Casa do Caminho Gospé, né? Bezerra de Menezes. Quem quiser conhecer o trabalho e ver como é que funciona, é só chegar lá e vai ver essas mensagens, né? E vai como ouvir o Chico falava, essas né, o telefone toca de lá para cá. De lá para cá. Não é daqui para lá. Não, a gente pode até tentar, né? Mas às vezes não dá certo. Na maioria das vezes é quando eles podem, não é quando nós queremos, né? E uma coisa assim, agora veio aqui na cabeça, legal, às vezes a pessoa fala assim, fulano é médium, né? Eles acho que imaginam assim, a pessoa é médium, tá andando na rua, ela tá vendo espírito na pessoa, no outro, obsessor, né? Então acho que deve ter ficado assim, nossa, será que tá lendo a minha mente? Né? Eu acho que é um pouco como vou dizer, não o inédito, né? Como que eu ia dizer? O que a gente sobrenatural, né? Né? Sobrenatural. É curioso, né? Acredito que vai muita gente curiosa lá também, né? Tem a curiosidade e, assim, ninguém sabe o que é hoje, o que é certo, o que é errado. Não tem uma cartilha, né? Não tem cartilha. Olha, essa religião é certa, essa é certa, essa é certa. Não. Todas são ministradas por homens que erram. Né? Somos falhos. Né? Somos falhos, então são ministradas por homens que falham, mulheres, homens, né? Mas o conceito ali, o que fica, né? É o que Deus pregou desde o começo, né? E seguindo, igual você falou, fazendo bem, pode estar envolvido, pode ser em qualquer religião, doutrina, o que for, né? A questão de ver espíritos... Tem pessoas que dizem, você está vendo o espírito do meu lado? Entendeu? Para nós estarmos observando ou vendo um espírito, nós entendemos que nós temos que estar na faixa, porque nós temos faixas, né? Faixas vibracionais. E nós temos que estar vibrando nessa onda. Por que nós não enxergamos, né, Jesus? Por que nós não enxergamos Maria Santíssima? Porque nós estamos em faixas vibracionais inferiores. Nós vamos enxergar normalmente aqueles que estão no nosso nível vibracional. E no plano espiritual também é assim. Os espíritos, eles sabem quando aproximam espíritos de um nível elevado, eles sabem que tem alguém por ali que né? Mas eles não enxergam. Né? Assim, os relatos que nós temos dos trabalhos de intercâmbio mediúnico, né? E, então, nós vemos espíritos? Vemos espíritos. Aqueles que têm condição de ver. Você vê com o olho fechado ou com o olho aberto. Às vezes materializado, às vezes não. Mas, quando você
tem esse discernimento, você sabe que o que você está vendo é apenas uma faixa, mas o nível de espíritos que nos circulam é 3 vezes mais do que a nossa população que está aqui. Né? Existem muitos e muitos níveis. Há muitas moradas na casa do meu pai, né? É assim que disse Jesus. Isso né? mesmo. É por aí. Marcelo, e me conta um pouquinho, você falou da tua terapia lá, que faz a hipnose. O pessoal ainda procura muito a hipnose? No nosso caso, nós só usamos esse trabalho com fins terapêuticos, né? Para fins terapêuticos. Porque a pessoa, às vezes, está levada para o lado... pensa que usa hipnose, porque vê essas apresentações, aí colam as mãos, né? Você já participou, você sabe o que eu estou falando, colam as mãos, ou a pessoa faz isso, faz aquilo outro. Esse não é o objetivo nosso, né? O objetivo nosso é tratarmos, né, bloqueios, causas muito íntimas, em que a pessoa entra num estado, e tem gente que pensa assim, eu vou ficar totalmente... mudado. Vou apagar e quando eu acordar mudou. Não é assim, né? A hipnose, ele trabalha um estado em que a pessoa, no estado de alteração, ele consegue mergulhar nesse problema, a gente ir lá e tratar. Assim a regressão. A regressão, próprio Emmanuel diz, né? Só para fins terapêuticos. Nós não fazemos isso por curiosidade. Eu quero saber o que eu fui na vida passada, eu quero saber onde eu morei. Mas quando nós utilizamos isso para fins terapêuticos, né? A gente mergulha nisso, no tempo e no espaço, e a gente consegue trazer isso para um resultado, vamos dizer, quando você melhora o ser humano, você está melhorando o mundo, que né? Bacana, né? Tem a regressão, realmente, regressão e hipnose, hipnose, né? Porque a hipnose trabalha no momento, aquilo que você está, que está em você no momento. A regressão é quando são causas anteriores, ou lá atrás, ou em outras existências, para nós que temos certeza dessas nossas existências. Nossa, que bacana, né? Muito interessante, porque tem pessoas que rejeitam, que relutam, mas hoje você usa hipnose clínica, por exemplo, em vários outros setores, né? Dentistas usam hipnose, né? Consultórios odontológicos, médicos, né? Isso. Eles conhecem isso para tratar uma pessoa que tem bloqueio, tem muito medo, né? Para fazer tal procedimento. Então, utiliza-se isso, né? E tem pessoas que são mais fáceis para ser hipnotizadas e aquelas mais difíceis. E essas mais difíceis, o que acontece? Algum bloqueio? O que é? As difíceis não acontecem, né? Elas acabam não permitindo, porque nós só passamos pelo processo quando nós o permitimos. E muitas pessoas já criam um bloqueio. Ele pensa assim, eu não vou ceder a minha mente, eu não vou fazer. Porque ele quer, às vezes, fazer um desafio. Eu sou mais forte, mais resistente. Aí o problema da pessoa, né? Mas quando a pessoa se permite mergulhar nisso, o processo de cura, de transformação, né? Ele acontece muito grande. Mas é da própria pessoa, viu? Ela tem que estar... Às vezes ele faz alguma tentativa, né? A primeira, a segunda, a terceira, você dá as diretrizes, você explica como é, aí depois eles mesmos narram, não, eu passei por isso. Cada pessoa é um mundo diferente. Então, quando você aplica qualquer técnica, os relatos também são muito diferentes, né? Na regressão, por exemplo, a pessoa ele conta para nós, né? Olha, eu estou em tal ano, estou em tal tempo, eu estou vivendo assim, são pessoas com roupa de época, são situações... E aí você vê realmente, até que ele se encontra. E quando ele se encontra naquela situação, aí nós chegamos ali, resolvemos aquela situação, aquele problema, e voltamos para cá para viver. Né? Aí, daquele dia em diante, nós vamos caminhar. Então, acho uma resposta, uma resposta. Do que exatamente, uma resposta e resolve aquele ponto. Então, nós desentendemos com alguém lá atrás. Mas nós não viemos para uma nova existência, porque o entendimento ele é diverso, né? E as pessoas pensam assim, eu tenho problema com meu marido, ou com meu irmão, ou com minha cunhada, ou com não sei quem, com um amigo, porque é uma coisa de vida passada. Mas nós não viemos agora para viver essas contendas. Se você teve um problema, para acertar, para fazer diferente. Aí você está insistindo nisso, aí você volta, acerta que foi lá, perdoa e é perdoado, né? E se perdoa, perdoa e se perdoa, ótimo. E você volta, né, para cá agora e fala, agora esqueci isso. No caso assim, por exemplo, eu tive uma confusão com uma pessoa muitos anos atrás, tal, perdoei essa pessoa, mas às vezes não perdoou de verdade. A regressão ajuda a voltar lá e perdoar e ser perdoado? Sim, porque às vezes o outro, ele nem lembra disso mais.
Às vezes o problema está em nós. Isso. Às vezes nós não o perdoamos e não nos perdoamos. Isso. E às vezes nós falamos que perdoa, porque esquecer a gente não esquece, a gente não sofre a memória. Fala, quem perdoa esquece. Não é bem assim. Né? Mas a gente esquece o sentimento. Né? E aí quando você vai lá e você entende que Deus não erra, que todos nós temos o que merecemos. Por algum motivo. Ou nós permitimos, ou nós falhamos, né? A maldade existe, ela está aí do mesmo jeito que existe o bem, a bondade, né? A caridade, né? O amor. Então, essa pessoa vai lá e se perdoa. Se o outro quer perdoar, ótimo. Se o outro não quer perdoar, você se perdoa e o problema passa a ser dele. O problema passa a ser dele. Porque às vezes a pessoa fica... Aquela mágoa, remoendo, aquela coisa, né? Remoendo lá, perdoei. Fala da boca pra fora, perdoei. Mas fica com aquela não coisa se perdoa, por dentro, né? E aí fica o tempo inteiro remoendo, trazendo aquilo à tona. Quando vê, vibra, né? Numa intensidade assim. E não se conformam, choram às vezes, né? Ah, fui enganado. Peraí. Alguém, provavelmente, você tem a lembrança de alguém que cometeu alguma injustiça contra você, que fez alguma coisa que você, poxa vida... Como eu tenho, mas só que tem uma coisa, nós colocamos essas pessoas no altar da luz e todos os dias eu mando luz, para que essas pessoas fiquem melhor. Sabe por quê, Luciné? Porque eles estando melhor, eles esquecem de nós. Quando eles estão num problema, eles ficam pensando no que eles fizeram, porque o maior resgate às vezes não é a pobreza, o maior resgate não é a doença. Eu tô uma doença incurável, porque... O maior resgate se faz pela consciência. E a consciência que cobra, que maltrata, e fala, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito dessa maneira, né? E aí, tem pessoas que saem para o mundo e caminham, né? Depois que praticam um gesto, por exemplo, uma atitude de maldade, porque ele acha que é o dono da verdade, porque ele acha... Quer fazer justiça, né? Quer fazer justiça espiritual, se coloca no lugar do Criador do universo, né? Não, eu quero fazer isso porque eu acho que isso é justo, eu acho é necessário o escândalo, mas ai do escandaloso. E essas pessoas entram num problema de crise existencial, como nós falamos. É afetado o trabalho, o relacionamento, tudo. São casamentos que se desfaz, é trabalho que passa a viver, às vezes, numa penúria, se recompõe. Se recompõe pela bondade de Deus. Pela bondade de Deus. Se recompõe. É como se a espiritualidade falasse, olha, você tendo mais uma oportunidade, mas se cuide de agora em diante. Não pratica o que você praticou, não. Não faça o que você fez, não, porque quem planta vento colhe tempestade, né? E aí a gente fica até notícias, né? De pessoas que convivem com essa dor, com essas coisas. E será que conseguem ser felizes, né? Felicidade mesmo hoje é difícil. Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações. Mas nós temos... sensações boas, né? Emoções boas, né? Bem-estar, né? É isso mesmo. Isso que é bom. Nossa, Marcelo, olha, excelente o bate-papo. Se deixar, eu acho que a gente ficava aqui horas e horas e horas. É um assunto muito bom. Polêmico, às vezes, né? Polêmico. Esclarecedor, né? E, assim... o espaço está aqui aberto para você, para sua equipe, que seja a primeira de outras Iremos com alguns temas bons, vamos trazer outros temas aqui bacana. Eu espero que o pessoal tenha gostado aí, gente. E quem quiser procurar o Marcelo, depois eu vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar aqui na legenda, tá? O endereço da clínica dele, com o telefone. E quem tiver dúvidas também pode estar comentando aqui no vídeo que a gente vai encaminhar para ele. Muito obrigada, Marcelo. Eu quero agradecer e quero dizer o seguinte, eu não falei em nome do Espiritismo, né? Porque eu não represento Espiritismo nenhum, eu falei em meu nome, então o que eu falei é de minha responsabilidade, sabe? Só minha. Eu agradeço muito você. E outra coisa, intuitivamente, vamos falar assim, quem sabe nós nos encontramos aqui nesse espaço em uma outra vez, e aí nós podemos até promover um momento aqui de pelo menos pedindo oportunidade para nós estar trazendo alguma mensagem psicografada, né? Nossa, excelente. Vai ser excelente. Porque aí eu acho que é uma maneira de nós divulgarmos, né? Ótimo, isso mesmo, né? Confortar as pessoas que precisam. Confortar as pessoas, né? Porque quando eles chegam até nós é porque foi permitido.
Isso, né? verdade. Foi tá permitido, certinho. onde nós estivermos. Muito obrigada, Muito Marcelo. muito obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho, sabe? Obrigada. De coração. É assim, sinto por vocês e por você um enorme carinho. Que você seja revestido assim das melhores vibrações. Eu falo isso envolvido mesmo, sabe? Numa energia muito positiva, que tenha muito sucesso, mas que tenha muita saúde, muita felicidade, muita paz. Um abraço para todo mundo. É importante. Né? E que, assim, todos nós estejamos amparados. Proteção para todos, para você especialmente. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada. Obrigado.